Saudações, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os climas no Brasil, tá? E aí a gente vai entrar agora nos fatores que vão influenciar no clima. Então, a gente tem diversos fatores que vão determinar as categorias de clima presente no mundo. Os principais elementos, não fatores. Os fatores vocês estão vendo aí, que é altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, massa de ar, corrente marítima, relevo, vegetação, urbanização. Esses são os fatores. Agora, os elementos climáticos, eles são a temperatura, a umidade, a pressão, a radiação solar. E aí, os fatores são esses que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, na apresentação do slide. Altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, massa de ar, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. Então, se você está assistindo a aula, eu gostaria que vocês pegassem o caderno e anotassem isso. Os fatores são esses que estão aí. Altitude, latitude, continentalidade, maritimidade. E os elementos a gente vai associar a temperatura, a umidade, a pressão e a radiação solar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre altitude. Esse fator, ele é determinante e está relacionado com a verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar e, portanto, a altura que apresenta. Basta a gente pensar nas montanhas, como vocês podem observar no livro de vocês, ou então nas cordilheiras e na diminuição de temperatura que vai aumentando conforme a altitude ela aumenta. Vale também lembrar que a pressão atmosférica nesses locais é menor do que aqueles que estão próximos do nível do mar. Então, em resumo, quanto maior a altitude, menor será a pressão e as temperaturas. Então, a altitude a gente tem esse significado. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão e as temperaturas, tá? Vamos agora para latitude. A latitude, ela vai representar o quê? A distância da linha do Equador, que vai ser uma linha imaginária que passa pelo meio do globo, no sentido que horizontal. Então, quanto maior a distância desse ponto, menor será a latitude. Então, a temperatura, ela, nesses locais, próximo à linha do Equador, elas vão receber o quê? Maior incidência solar e vão apresentar o quê? Maiores temperaturas. Então, vamos lá. Se eu estou próximo à linha do Equador, tá? Então, eu vou receber o quê? Maior incidência solar. Então, eu vou apresentar maiores temperaturas, tá? Então, a gente falou sobre altitude e falou sobre latitude. Agora, a gente vai falar sobre continentalidade. A continentalidade, o nome já diz. O nome vai indicar o quê? Que esse conceito ele vai estar associado aos locais de quê? De porção continental. Da mesma maneira que a maritimidade ela é influenciada pelas massas de água, no entanto, elas estão localizadas dentro do quê? Dos continentes, rios e lagos. Essas regiões elas são influenciadas pela continentalidade e apresentam o quê? Maiores índices pluviométricos e maiores amplitudes térmicas. A amplitude térmica vai ser a diferença entre maior e a menor temperatura, tá? E a gente vai ter a variação de temperatura, seja entre as estações do ano ou até mesmo entre os dias e as noites. Então, falamos sobre a continentalidade.
Agora a gente vai para maritimidade. A maritimidade é um fator climático que vai influenciar diretamente os climas das regiões que estão próximo da onde? Do mar. Ela vai ser influenciada pelas massas de água, que são dos mares e oceanos. Esses locais, eles vão estar mais próximos das regiões o quê? Litorâneas. São mais o quê? Úmidos e apresentam maior índice pluviométrico, que são as chuvas. A amplitude térmica, ela vai ser o quê? Menor. Por quê? São influenciadas pelo fator da continentalidade, que é a variação da temperatura, que vai ser o quê? Baixa. Agora a gente falou sobre maritimidade, agora a gente vai falar sobre a massa de ar. A massa de ar, ela vai designar o quê? As porções de ar que se deslocam no planeta e vai influenciar diretamente no clima dessa região. Elas vão poder ser continentais, podem ser marítimas, quentes e frias. Vai depender do local que elas vão atuar e das temperaturas. As massas de ar quente, elas vão se formar em regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas frias nas regiões polares. Então, além dessa classificação básica, a latitude ela vai influenciar diretamente nas massas de ar, que são classificadas em equatorial, tropical, ártica e antártica e polar. Então, as massas de ar elas são classificadas em equatorial, tropical, ártica, antártica e polar, tá? A gente tem que lembrar sempre disso. Falamos das massas de ar, agora a gente vai falar sobre as correntes marítimas. Tá? Essas correntes marítimas, elas vão representar o quê? Um fluxo de água que vai ocorrer no mar, tá? Sendo um dos fatores de influência climática. Elas podem ser frias, quando mais profundas, ou quentes, quando mais superficiais. E vão determinar as categorias climáticas, uma vez que transportam o quê? Umidade e calor. Essas massas de ar, elas são influenciadas por quem? Pelos ventos. Como eu não sei se o outro professor já falou com vocês no ano passado, mas um tipo de vento a gente poderia citar o vento alísio, tá? Sendo que essas massas, voltando aqui para massa para correntes marítimas, sendo que as massas de água quente que vão ocorrer próximo à linha do Equador, elas vão sofrer influência de quem? Dos ventos alísios. E elas vão em direção aos polos. E as massas de água fria, elas vão ocorrer dos polos em direção ao Equador. Então, vamos pensar. A água fria, ela vai descer. A água quente, ela vai subir, tá? E aí, a gente tem um outro fator, que é o relevo. O relevo são as paisagens físicas do planeta que vão influenciar diretamente no clima daquela região. A gente tem os principais tipos de relevos, que são os planícies, os planaltos, as montanhas, as depressões. A gente sabe que em locais que apresentam maiores altitudes, as montanhas, o clima é sempre mais o quê? Mais frio. Outro exemplo que a gente pode citar são as serras, que vão bloquear a entrada da umidade dos locais, que vão alterar o quê? Significativamente o clima e a umidade daquela região. E outro fator, terminando o relevo, é a vegetação. Vamos falar agora sobre vegetação. O que seria esse fator vegetação? É uma cobertura o quê? Vegetal do planeta. Tanto que o relevo
ele vai sofrer vai influenciar diretamente o quê? O clima. Então, a vegetação, quando ela está sobre esse relevo, ela vai influenciar diretamente o quê? O clima, que vai desenvolver no local, como por exemplo, as florestas, os locais vão reter o quê? Mais umidade. A gente pode citar a floresta amazônica, que ela vai reter o quê? Mais umidade. Isso vai propiciar um maior índice o quê? De chuva, um índice pluviométrico naquela região. E as temperaturas, elas vão ser o quê? Mais amena. Então, a gente fechou o conceito de vegetação. Agora, um fator que o livro de vocês não trazem é o fator da urbanização. Então, a gente tem que lembrar que as ações antrópicas, as ações humanas, vai acelerar o processo, né, de expansão da urbanização. E é um dos maiores problemas que vai causar que vai causar o quê? As mudanças climáticas, uma vez que vai influenciar no clima daquele local. Ela vai resultar no quê? A urbanização. No aumento da temperatura nos maiores centros. O que a gente pode citar como um exemplo significativo decorrente da alta da poluição das grandes cidades, que faz com que a urbanização traz, são as ilhas de calor, a inversão térmica, o efeito estufa e a chuva ácida, ok? Então, a gente termina a nossa aula sobre os fatores climáticos e vamos agora falar sobre diferença entre tempo e clima.